Glória a Deus. O Senhor da amada igreja compartilhou, amém, irmãos? Amém. Glória a Jesus. Motivo de grande alegria, né? Mais uma oportunidade de nós estarmos na presença do Senhor. Muitos acham que a oportunidade é quem está com o microfone, né? Mas não. Isso aqui se chama responsabilidade. Oportunidade é quando nós entramos pelas portas da casa do Senhor. Todos nós aqui hoje tivemos a mesma oportunidade de ouvir a voz do Senhor, de adorar, de exaltar, de glorificar. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 10. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 10. Salmo, achou Salmo, vai vir Provérbios, depois vai vir Eclesiastes. É fácil de achar. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Teu amor é real, tua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escurecer, tua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eclesiastes capítulo 12, versículo 10. Amém? Todos acharam? Vai dizer assim a palavra do Senhor. O título: todo o dever do homem consiste em temer a Deus e em guardar os seus mandamentos. Versículo 10. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. E, demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar enfado é da carne. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Amém? Você pode tomar o teu assento, glória a Deus. Uma palavra de grande profundidade, né? Eu confesso que nunca ministrei nesse texto. Mas se a gente ficar só no arroz com feijão, a gente nunca cresce, né? Vai ficar só em Mateus, só em Lucas. Mateus e Lucas, né? Então, irmãos, estamos diante de uma palavra que nos traz bastante reflexão, bastante sabedoria, porque não foi escrito por qualquer pessoa. Foi escrito por Salomão, e a Bíblia vai dizer que Salomão foi o homem mais sábio do mundo. O texto lá em 1 Reis, capítulo 3, vai dizer que antes dele não houve, e depois dele também não houve. Deus se agrada, o pastor Zé estava falando de obediência. Deus se agrada tanto de obediência, que devido a Salomão obedecer os estatutos dados por Deus, seguir os passos de seu pai Davi, uma certa noite, em sonhos, Deus ele aparece para Salomão e pergunta: pode me pedir o que você quiser. De repente, se fosse nós, íamos pedir carro, casa, dinheiro, fazenda, riqueza, uma mulher bonita, a mulher de uma bonita, ia pedir alguma coisa material, né? De repente, se fosse a nossa geração. Só que Salomão, os irmãos, presta bem atenção, medita. Salomão, ele pediu sabedoria.
Mas Salomão não pediu sabedoria para ele ser maior do que o fulano, para ele ser maior do que o ciclano, para ele ser, né, o tal da época, ele ser o mais falado, ele tirar a onda da época. Não. Se você meditar no texto, Salomão não pede nada material. A sabedoria que Salomão pediu foi para que ele pudesse agir com retidão diante do povo de Deus. Para ele poder saber entrar e sair, para ele poder julgar com retidão e para que não houvesse nenhuma falha. Porque ele falou: olha esse teu povo, Senhor, tão numeroso, é incontável. Quem pode entrar e sair diante deles? Está em 1 Reis, capítulo 3, isso aí. Salomão pediu sabedoria para poder ensinar o povo, para poder julgar o povo, porque era necessário ter sabedoria para que se não cometesse injustiça. E Salomão, ele começou muito bem o seu ministério, porém se perdeu no meio do caminho. E aqui eu abro o primeiro parênteses e digo para você nessa noite: de repente você começou bem, de repente você foi nascido e criado no Evangelho, assim como eu. Muito poucos têm essa oportunidade. Mas a maioria de vocês, a maioria da humanidade, nasce no berço espírita, no berço católico, no berço ateu, cresce no lamaçal do pecado. E é muito difícil largar o que agrada a carne, né? O que você nasceu e cresceu achando que é certo, você largar aquilo para servir Jesus. Há uma palavra que a tua carne já vai achar resistência, não adianta. Uma palavra da verdade, uma palavra que confronta, vai ter resistência. Aleluia. Mas você tem que querer muito. Pastor Zé já te falou. Deus, ele já fez, Jesus já fez o que ele podia e o necessário para que nós pudéssemos ter direito à salvação. E já está consumado, já está feito. O sangue dele nos remiu de todo o nosso pecado. Só para que esse sangue nos alcance, nós temos que obedecer os mandamentos do Senhor. É uma palavra que não se prega mais em muitos lugares. Vocês que estão aqui me ouvindo, vocês, vou dizer até sortudos, privilegiada a palavra, vocês são privilegiados. Porque muito poucas igrejas, assim como essa, se pregam uma palavra da verdade. E você vai ver nesse texto, durante os seus escritos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, você vai achar diversos provérbios de sabedoria, diversas palavras que remetem o teu pensamento a meditar e a entender quão grande é o Deus que eu e você servimos. E quão pequeno, por mais sabedoria humana que você tenha, somos tão insignificantes na presença desse Deus tão grandioso. E concluindo o livro de Eclesiastes, está esse texto ao qual nós vamos entrar. E o título vai dizer que o dever de todo homem consiste em temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Isso é para quem quer morar no céu, né? Quem quer viver a sua vida de qualquer maneira, pode viver à vontade. Aleluia, aleluia. Agora o homem e a mulher que quer realmente viver uma vida de santidade, uma vida separada, para que possa morar no céu, tem que obedecer os mandamentos do Senhor. Deus, ele é tão justo que não foi lá do céu que Jesus falou: permanece aí fiel, luta aí contra o pecado, que vocês vão vencer. Não foi, não. Ele veio aqui, padeceu. Me fala qual é o ser humano aí do passado e até os nossos dias que sofreu maior dor do que Jesus. Alguém? Para falar? Não existiu e nunca vai existir. Porque o ser humano em si não suporta 1/3 da dor e do sofrimento, da humilhação que Jesus passou. Mas ele, a Bíblia diz que ele se despiu da sua glória. Ele veio e se rebaixou.
na altura de um ser humano, pior do que um ser humano. Morreu da pior morte, morte de cruz. Sofreu, padeceu, foi humilhado. E o que ele fez para merecer isso? Curou? Multiplicou pão e peixe? Curou a moléstia do povo? Ofereceu a salvação? Plantou coisas boas? Foi isso que ele fez. E qual foi a recompensa que Jesus teve aqui de nós, seres humanos? A morte. Jesus ele falou que veio para os seus, mas os seus não o receberam. A guerra está lá. É à toa que Israel está sendo bombardeado, está nessa guerra lá? Não é à toa não. Para que se cumpram as profecias. Mas vai haver um dia que Israel vai padecer tanto, pastor Zé. Vai padecer tanto que eles vão se lembrar. E quando o joelho de Israel se dobrar e clamar, aí Deus vai levantar do seu trono e vai entrar com a sua justiça. É como o filho desobediente e rebelde, né? O pai não odeia ele, mas o pai vai deixar ele de castigo, vai deixar ele passar a provação, vai passar na prova, até aprender. Só sai do castigo quando aprende. Mas o filho que obedece a correção do seu pai, que obedece às palavras do seu pai, disciplina, qual é o motivo que o pai vai deixar ele de castigo? Então, se você ouvir essa palavra, praticar e obedecer os mandamentos do Senhor, as suas provas vão ser bem poucas, né? Vai ter prova? Vai, com certeza, perseguição. Porque aqui no mundo, eu vou te apresentar meus 3 principais inimigos. O primeiro é o diabo, adversário de nossas almas. Que a Bíblia vai dizer que ele anda de redor, bramando como leão, procurando uma brechinha para tragar a tua vida. O segundo é você mesmo. O apóstolo Paulo, em suas cartas, vai dizer que o bem que ele quer fazer, ele não faz. Mas o mal que ele não quer fazer, ele acaba fazendo. E o teu terceiro maior inimigo é o mundo. Porque a minha Bíblia diz que o mundo já está no maligno. E se nós não somos do mundo, assim como Jesus falou para o discípulo, ou melhor, Jesus falou para o Pai na sua oração, né? Foi o tema até da última lição da escola dominical. Pai, eles não são do mundo, por isso que o mundo os odeia, assim como eu também não sou, e é por isso que o nosso terceiro inimigo vai ser o mundo. Vão falar, vão caluniar, vão apontar. Não importa o que você quiser, vão achar algum meio, pode estar certo, vão inventar mentira para te caluniar. Então nós já começamos humanamente na desvantagem. Nós mesmos somos o nosso próprio inimigo, temos o diabo e temos o mundo inteiro. Mas eu quero te dar um segredo. A Bíblia vai dizer que eu e você, com Deus, nós somos a maioria. Não temos. Está falando mal, está criticando, está julgando? Só se atira pedra em árvore que dá fruto. Se Satanás estivesse se agradando de você, você ia estar tranquila no seu cantinho. Não ia estar passando luta, nem guerra, nem nada. Mas se Satanás ter se levantado contra mim, contra a tua vida, é porque nós estamos no caminho certo, no caminho da verdade. É a palavra que nós pregamos. E Salomão está dizendo aqui no versículo 10 que o pregador procurou palavras agradáveis. Palavras agradáveis, palavras motivacionais, palavras de autoajuda, palavras que você vai receber o carro, a casa, Deus vai te abençoar, te prosperar, nada vai faltar, vai tudo dar certo, Deus vai te levantar, vai multiplicar. São palavras agradáveis. Aleluia. Que proveito você tira delas? Nenhum. É até perigoso do teu nariz crescer, não, se eu sou isso tudo, então. Só que as palavras, da parte B do versículo 10, qual foi a conclusão que ele chegou? O escrito é o quê? É a retidão e palavras de verdade. O que tem o poder de transformar a vida do ser humano é a palavra da verdade. Quando você escuta uma palavra que está aqui na tua Bíblia,
não é para te afrontar, não é para te acusar, não. É uma palavra para você meditar e comparar com a tua vida. Peraí, o pastor falou isso, deixa eu ver, mas eu estou vivendo ao contrário. Você tem duas alternativas. Ou você faz o que algumas pessoas lá na sexta-feira estão fazendo. Olha para a minha expressão aqui, quando o pastor falou de brinco. A mulher com a orelha rasgada, com um toquinho de pele aqui. Pendurou o brinco com um toquinho de pele. Aqui, ó, pendurado aqui. A palavra, ela tem duas finalidades. A primeira é te conduzir para o caminho estreito, que no final dele é o que? A salvação. E a outra finalidade é naquele grande dia, quando você pensar em abrir a boca para dar uma desculpa. Ah, mas eu... Aí Deus vai lembrar, o que não viu? Olha aquele culto lá que você ficou balançando a cabeça e cutucando o irmão do lado e falando com o pregador, torcendo o olho. E agora? Apresenta as tuas razões, se justifica. Ah, mas uma oportunidade você teve não sei quantas lá na terra. Aqui não. Aqui é dia de juízo. Primeira epístola de João, capítulo 2, o Senhor vai falar, filhinhos, não pequeis. Porque hoje aqui em vida, né? Se nós pecarmos, hoje nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. É um advogado junto do Pai, junto de Deus. Ele intercede por nós. O sacrifício dele foi pela expiação do meu, do teu pecado e do mundo inteiro. Mas a Bíblia diz que naquele grande dia, ele será um justo juiz. Vai julgar com retidão e vara de ferro esse mundo. Quando a igreja do Senhor tiver a destra de Deus, quando ele vir nesse mundo, depois do arrebatamento, o ser humano não vai ter mais escapatória. Vai querer dar... Ah, não, aí Deus vai falar assim, não, tá vendo? Esse servo aqui foi ele que pregou para você. Ó. Não, aquela foi aquela. A igreja do Senhor, nós iremos ser testemunhas. E é por isso que nós não devemos perder a oportunidade de anunciar a palavra do Senhor. Porque uma coisa é certa, ela nunca volta vazia. Nunca volta vazia. Salomão está dizendo, o pregador lhe procurou até achar palavras agradáveis. Mas o que verdadeiramente vai te edificar é o quê? O que vai causar algum proveito à tua vida é a palavra da verdade. É a palavra de retidão. E as palavras do sábio são como agrilhões e como os pregos bem fixados. Se você vê o significado de agrilhões, são lanças, né, ou ponta de ferro. Então, a palavra do sábio, a palavra do pregador, o próprio Salomão, ele falou, né, que quanto mais sábio for o pregador, mais sabedoria o povo ele ensinou. Isso é uma responsabilidade aqui, ó, por ministério. Não é cobrar da ovelha, não. Essa palavra é para o ministério. Quem pega o microfone, ele tem que ter sabedoria. Porque como é que vai ser a igreja de um camarada que não sabe nada de Bíblia? Vai cantar de 7 horas até 9, vai ler um versículo. Senhor, meu pastor, não me faltará, irmão. Vamos na paz do Senhor Jesus, vamos para casa. A igreja cantou, se alegrou. É legal, cantar é bom. Principalmente os hinos da harpa, uma maravilha. Agora, se não tiver palavra, fica difícil. O pastor falou aqui. A palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. É só através da palavra que o pecador ele é convencido através do Espírito Santo do seu pecado. Eu posso ficar gritando aqui a madrugada toda. Você vai entrar lá, botar boa noite, vai com Jesus, você vai para a tua casa. Se você abrir o coração para essa palavra, que não é minha, é de Jesus, está escrito aqui, você tem acesso a ela. Se você abrir o teu coração, ela vai entrar e vai te transformar, assim como transformou a minha vida. Quando eu ouvi essa palavra da verdade, eu comecei a falar, Jesus, nasci, fui criado na igreja, mas estou todo errado. Cheio de carrapicho mudando.
coisas que para mim não tinha nada a ver, e o nada a ver vai levar muita gente para o inferno, né? É o tal do nada a ver. Ah, não tem nada a ver não. Ah, não tem nada a ver não. Ah, meu Deus, só quer o coração. Quem quer o coração é o açougueiro. Quem vai fazer o churrasco, né? Bota os espetinhos do coração lá. Eles querem coração. Jesus, ele quer ter o espírito, alma e corpo. A Bíblia fala para a gente preservar esses três irrepreensíveis para a volta de Jesus Cristo. Espírito, alma e corpo. Ou tu acha que tu não vai dar conta do teu corpo para o Senhor naquele dia? É teu? Você que fez? Não foi não, né? Então você vai devolver. Vai ter que prestar conta. Espírito, alma e corpo. Então, irmãos, as palavras da verdade são como pregos, são como agrilhões bem fixados aonde? Em qualquer lugar não, no teu coração. O salmista falou: eu guardei, eu escondi a tua palavra no meu coração, para quê? Para não pecar contra ti. Então serve a serva do Senhor que tiver a palavra guardada no coração e não peca. Irmão, quanto mais você vai se aprofundando, você vai vendo, meu Deus, se você tiver o coração sensível. Esse dia eu estava pela madrugada, foi ontem, orando, peguei o cobertor e me cobri. Quando eu cobri minha cabeça, Deus me fez reportar, me lembrar lá daquela passagem quando Moisés tinha a face que resplandecia. Moisés cobria a face para falar com o povo, mas quando ele entrava na tenda da congregação, ele descobria. Olha o que Jesus fez, de pela madrugada, no frio terrível, agasalhado, joelho dobrado. Aí Jesus me fez lembrar, eu cabecinha de fora. Parece que é, né? Mas eu ensinei isso lá na igreja, no estudo. Tá pensando que não? Quanto mais é dado, mais é cobrado. Imagina, é importante a gente estar com os ouvidos sensíveis. Ah, não tem nada a ver não, não tem nada a ver para você. Mas se Deus me falou, porque não é à toa, né? Então, quem sou eu para desobedecer? Então, as palavras, irmão, quando você abre o teu coração, essa palavra ela penetra no teu coração e garra igual prego. Já viu prego? Preso daquela madeira antiga, madeira de peroba, né? Madeira de lei. É porque tu quebra o prego, mas não tira. É assim que tem que ser a palavra no meu e no teu coração. A gente morre, mas não muda a palavra. Ah, se eu vou te matar, então tu me mata. Tu vai me matar. Se tu me matar, vai ser um favor. Eu vou chegar lá nos braços do meu pai lá. Ó. Então, irmão, a palavra ela tem que estar pregada, fixada no nosso coração. Olha o que diz o versículo 12. Não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Hoje pela manhã, eu levantei acho que umas 7h pouco, estava um frio dentro de casa. Sabe o que eu estou fazendo agora? Eu gosto de ler Bíblia de manhã. Botei a cadeirinha lá no sol. Oh, que maravilha é o sol, né? Eu falo, as pessoas só estavam falando do sol do frio. Ah, sol quente, ah. Eu botei minha cadeirinha no sol, abri a Bíblia. Olha que maravilha. Deu vontade de dormir. Maravilha. Aquele calorzinho perfeito do sol na medida certa. Eu olhei na Bíblia. E eu meditando, eu parei nesse versículo, fazer livro. Salomão fez pelo menos 3 aqui, né? Escreveu, eu li aqui hoje, não sei quantos mil provérbios. Não há limite, irmão, para a gente fazer a obra de Deus, de pregar, falar, não há limite, não há limite. A palavra da verdade, pode fazer enquanto você quiser. Se tu conseguir, tu pode ficar 2, 3 dias direto, sem nem dormir falando, pregando, escrevendo. A palavra da verdade, que é o que liberta. Só que a palavra, ela fala que o obedecer ela é melhor do que sacrificar. E a Bíblia também fala que as coisas reveladas, que é o que está na Bíblia, que a revelação é a palavra, são para nós, mas as ocultas é para o Senhor. E aí eu fiquei imaginando essas pessoas que ficam, né, vem discutindo com o outro. Não, que Jesus é de tal cor, Jesus é isso. Não, mas no início foi fulano que não sei o quê. Que discutir na Bíblia fala para a gente não ficar discutindo genealogia, né? Ah, mas antes de Deus criar tudo, o universo, o que existia? Mas a terra era sem forma e vazia. Peraí. Se a terra era sem forma e vazia, mas existia então a terra. Mas se Deus criou a terra, como é que era antes? Deus e Jesus ficavam batendo um papo no céu? Isso aí não deu para a gente entender. Isso aí é um enfado.
da carne. Aí as pessoas deixam de fazer obra, às vezes criam um mal-estar, né, com o irmão, porque quer ficar discutindo coisa que não é pra gente, se enfadando, querendo procurar em livro, internet, não está na Bíblia, mas então eu vou na internet, porque na internet tem tudo. Aí se enfada, não faz, perde o tempo e não faz a obra de Deus. Então, o que é oculto, o que é oculto, o que é encoberto, de repente Jesus te fala naquele grande dia, quando você estiver à direita dele lá, né? Como é que foi antes da criação? Jesus vai abrir teu entendimento, de repente ele te fale. Agora, nós seres humanos, irmão, se contenta em saber que Deus, no princípio, Ele criou todas as coisas, céu e terra. Se contenta com o que está na palavra. E quando você lê alguma palavra, mas isso aqui tem a fé, porque se está na Bíblia, é porque é verdade. Fé é isso. E é por isso que a Escritura fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quem de nós aqui viu Jesus, viu Deus, viu Moisés, para acreditar que essas histórias de abrir mar vermelho é verdade? Quem, de repente, foi um escritor lá antigo que pensou, não, vou criar um monte de história aqui para poder enganar os bobos. Ué, eu não vi Jesus ser crucificado, não vi nada disso. Como é que eu sei? É porque eu tenho fé. Se você está aqui hoje, é porque você tem fé. E se você não acreditasse, você está fazendo o que aí? Você ia procurar uma coisa melhor para você fazer, está em casa fazendo alguma coisa. Então é necessário ter fé. Esse enfado é você querer ficar sabendo mais e mais coisa que não é para você saber, você querer explicar o inexplicável. Bom, uma vez um irmãozinho lá que até sumiu, depois das paradas que eu dei nele, falei, irmão, com todo respeito, qual é a sua finalidade aqui? Porque o senhor chega para um, fala um negócio, chega para outro, o senhor está parecendo que o senhor é um contendeiro. Falei, alguém tem que falar, né? Porque a Bíblia completa está na mão do Papa. Eu falei assim, e está tropeçando no primeiro mandamento. Que não adorarás outros deuses, né? Somente o seu Deus está tropeçando. Se ele tem a Bíblia completa, mas que o livro de Enoque, eu falei, se não está na minha Bíblia, o livro de Enoque que se exploda. Eu não estou nem aí para o livro de Enoque. Para mim foi um bobo que escreveu lá, Enoque. Se os irmãos pesquisar esses livros, né? Canônicos, eles foram escritos no período interbíblico, que é entre o Novo e o Antigo Testamento. Foi o período de 400 anos que Deus não falou com a terra. Aí começou o ser humano a inventar. Livro de Enoque, livro de não sei o que, Macabeu, não sei o que. Então, para que se não for inspirado por Deus, e se Deus não permitiu que tivesse na nossa vida, o que eu vou querer saber que está escrito no livro de Enoque, livro de não sei quem? Então, essas coisas que a gente não pode perder tempo, né? Esse que é o enfado da carne. Aí a pessoa fica numa igreja, fica no outra, não para em lugar nenhum. Por quê? Quer muito estudar, quer muito saber, aí contende com um, contende com o outro. É isso aqui que Deus me revelou nessa palavra. Aleluia, glória. Se contente com o que está na tua Bíblia. Você vai ser julgado com o que está aqui, ó, né? Com o livro que Deus não deu, tu vai chegar lá, não, agora eu vou mudar de regra. Tinha 10 livros que eu não revelei, mas vou julgar vocês. Não existe isso. Deus não é injusto, Deus é justo. Vamos ser julgados por essa palavra. E no final de tudo que você ouviu, o dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Não adianta correr para um lado, nem correr para o outro. Tem que obedecer. E aqui eu finalizo. Naquele grande dia, todas as suas obras, quer boas, quer más, vão ser apresentadas diante de você. Aleluia, glória. A gente não leva nada daqui da terra. Leva só uma coisa. Não nada físico, mas anotar. Suas obras. Suas obras. Aí eu faço essa pergunta para os irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Como é que tem estado as tuas obras? Obra não salva ninguém. Porque a Bíblia diz que salvação é pela graça de Deus, né? Favor merecido. Não é dom de Deus. Salvação é pela graça, pela misericórdia. Mas a tua recompensa é minha, vai ser pelas obras. E se você tiver mais obras, tu não é salvo. Mas e a graça? A graça vai alcançar os obedientes.
Os desobedientes, já foi conjecturado aqui, né? Deus vai virar para Jesus, conhece? Tá, Jesus para Deus. Não, eu de vista. Ah, então manda para o fogo. Não conheço. Fazer uma pergunta para os irmãos. Se alguém batesse na tua porta que você nunca viu, deixa eu entrar na tua casa, tomar um banho e deitar na tua cama? Você deixar? Você ia deixar? Por que você não ia deixar? Aí você, de qualquer maneira, vai chegar bonitão lá, diante do Senhor no céu. Deixa eu entrar aí. Como é que é? Nem te conheço, rapaz. Tu ficava pra lá e pra cá falando mal dos meus servos, julgando, falando isso e aquilo. Vai procurar tua turma, vai lá pro quentinho lá, ó, churrascaria, vai lá, ó. Vai queimar lá no lago de fogo. É por aí. Como é que tem estado as tuas obras? Uma pergunta que a gente sempre faz nos evangelismos, né? Se você morrer hoje, não posso deixar de fazer essa pergunta, senão sou eu. Se você morrer hoje, eu encerro aqui. Se você morrer hoje, para onde vai a tua alma? Para onde vai a tua alma? É uma pergunta, irmão, não é para ímpio não. Irmão, tem gente, mas a gente entrega panfleto, acho que já sou crente. Mas a palavra é para o crente mesmo. Porque a palavra é para conduzir o crente para quê? Para a salvação. Ah, mas e o ímpio? O ímpio, se ele quiser, ele que venha. Ele que venha para a igreja, aceita Jesus, para ele receber a palavra, para ele ser salvo. Toda a instrução desse livro não é para ímpio, é para o crente. É para quem tem um coração aberto para Jesus. Então há uma pergunta que você tem que se fazer. Se eu morrer hoje, para onde vai a minha alma? Porque muitos procuram o Senhor para se ver livre de um demônio, né, que está atormentando, uma porta de emprego que ele quer que abre, uma situação, ele quer um alívio, aí ele vai procurar Jesus. Aí o demônio é expulso, a porta se abre, quer levantar a mão, quer aceitar Jesus? Não, hoje não, amanhã. Igual o pastor Zé perguntou lá uma vez, você quer o quê? Quer oração? Eu quero uma bênção, tá falando? Eu quero a bênção. E o abençoador dono da bênção? Não, outro dia, hoje não. Só quer só a bênção. Irmãos, é sério. Expulsar demônio. Tem gente que acha que o culto é bom quando cai demônio, né? Caiu 10 demônios, demoniado é tudo bom. Culto bom é quando o pecador se arrepende. É quando o coração é aberto, a palavra entra, a pessoa vai caminhando, se transforma, se batiza, começa a dar fruto. Esse que é o verdadeiro culto bom, esse que é, né? É os frutos. O demônio manifestou, foi expulso, a pessoa não quer nada, na sexta-feira volta de qualquer maneira cheia de brecha, dá mais trabalho. Que tinha um, volta com 8, mais 7 fica 8. Eu acho que vai multiplicando. Né? Na outra sexta volta com mais, vai 16, 24, 32 e vai multiplicando. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas não querem nada. Mas isso não é motivo para a gente parar de pregar. Senão a gente desistir é fácil, né? 99% das pessoas não querem nada com Jesus. É por isso que a Bíblia fala que a porta larga, muitos vão entrar. E o caminho estreito e apertado, poucos vão encontrar. Ou seja, o caminho para entrar no céu, ele tem que ser procurado. E aqui vocês têm uma pequena porta que está conduzindo a vocês para a salvação. Então dê valor a essa igreja, dê valor ao teu pastor, dê valor aos homens e mulheres de Deus que oram, paga preço, jejua pela alma de vocês. Se firma, porque é tão gratificante, né, para o pastor da igreja, para o líder, quando aquela ovelha está ali obedecendo, está procurando, está perguntando, está procurando ali se fortalecer mais e mais, está procurando caminhar. É muito gratificante. Aí você vê, está valendo a pena eu me esforçar, muitas das vezes pela madrugada estudando, pela madrugada orando, jejuando, e os irmãos ali crescendo e desenvolvendo, né? É gratificante. Então, irmãos, fica com essa pequena palavra. Glória a Deus. Palavra motivacional, palavra de autoajuda, isso aí tem um montão por aí. Agora, a palavra da verdade é só aqui, ó. Jesus Cristo, Ele é o único caminho
que conduz você ao Pai, à salvação. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.